Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um devocional aqui pro canal, para nós fazermos juntos nosso devocional do dia, né? E eu estava aqui, primeiro eu espero que você esteja bem, em meio às circunstâncias, ainda assim nós estamos aqui de pé, né? Eu estava aqui fazendo a meditação, fiquei à tarde meditando nessa palavra que eu quis trazer hoje aqui no canal, que é referente a deserto, né? Porque deserto é algo que todos nós sabemos que nós vamos enfrentar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar pelo deserto. Se você ainda não passou, você vai passar. Ou se você está passando nesse exato momento por um deserto, você sabe o que é, né? O deserto é literalmente assim, o deserto ele é um lugar de escassez, é um lugar de fome, é um lugar de medo, é um lugar de sol quente, é um lugar que ninguém quer ir, né? Assim, quer ir pro deserto? Não, ninguém quer passar por lá, né? Mas nós sabemos que lá não é um lugar de morada. Ninguém mora no deserto. As pessoas podem passar pelo deserto, mas ninguém mora. Então a boa notícia que eu tenho para te dar é que esse deserto que você tá passando, ele vai passar. Só que as suas atitudes, elas vão determinar o quanto de tempo você pode ficar nesse deserto, sabe? O quanto tempo você pode levar para passar. Quando a gente lê na Bíblia todas as passagens que tiveram, né? Eu não li todas, lógico que não, mas as que eu sei, que eu tenho um conhecimento, que eu meditei, né? E da forma que eu entendi, foi que deserto, ele nos remete tentação, eles nos remete o pensamento, eles nos remete provocação, e ele também nos remete descanso, né? O final do deserto tem o descanso, tem a promessa de Deus, mas para você chegar na promessa, você tem que passar pelo processo, você tem que passar pelo caminho, você tem que passar pelo deserto. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 4, que até Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, pensa, Jesus ele ficou, porque Jesus ele veio na forma humana, né? Ele se desfez da sua majestade e ele veio à forma humana. Então ele passou por atribulações, ele passou por tentações. Ele ficou 40 dias em jejum, jejum, saiu. Ele ficou 40 dias em jejum, sem comer, né, no deserto. E Jesus estava com fome. Então lá no versículo 3 diz: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Imagina, Jesus ali com fome, chega o diabo para tentar, né? E é assim na nossa vida, principalmente quando nós estamos passando por um deserto. Vem coisas na nossa mente, setas lançadas, flechas lançadas pelo inimigo para nos pôr à prova realmente se Deus está ali com a gente, né? Se nesse deserto Deus está ali dando, como posso dizer, o apoio e crendo que nós vamos passar por ele. Só que a circunstância nos mostra que não. Jesus estava ali 40 dias sem comer. Então o diabo chegou para ele e falou: você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Ele foi tentado pelo Satanás. E aí Jesus respondeu com a Bíblia, com as Escrituras. Jesus ele diz: as Escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz, né? Em muitas Bíblias a versão que nem só de pão viverá o homem, né? Mas também se alimentará da palavra de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Ou seja, Jesus ele rebate Satanás com
as escrituras. E depois o Satanás rebate Jesus também com as escrituras. Ou seja, o diabo também conhece a Bíblia. Então, muitas das vezes o inimigo que nós estamos enfrentando nesse deserto, ele também é conhecedor da palavra, ele também conhece os caminhos que Deus ele traçou para você, e ele vai querer te impedir, ele vai querer te desanimar de você atravessar, de você chegar, de você concluir o seu deserto. Então, por isso que nós precisamos ter um entendimento da palavra, e a gente precisa estar atento, precisa estar esperto naquilo que o inimigo ele quer nos atingir, naquilo que ele quer jogar na nossa cabeça. Ele quer nos deixar confuso, ele quer nos jogar dúvida. E aí Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E aí o diabo ele oferece, né? Ele vem com aquele checkmate, né? Porque o homem ele gosta de poder, né? Nós gostamos de poder, nós gostamos de riquezas, de dinheiro, tanto que muitas igrejas, muitos lugares oferecem bênçãos materiais, né, em troca de voto, de ofertas. Não estou aqui para falar de igreja, né, eu sempre falo isso. Eu venho aqui para trazer o devocional diário que eu faço e compartilhar com vocês, mas nós sabemos que nossa natureza é assim, né, o ser humano, ele gosta, para ele bênção muito se remete em bênção material, em bênção financeira. Então o diabo aqui, o que ele fez? Ele lançou para Deus, para Jesus, né? Ele fala: eu vou te dar todas essas grandezas se você se render a mim. E Jesus ele responde: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adorem o Senhor seu Deus e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Aleluia. Então Jesus ele resistiu ao diabo, né? E o diabo ele fugiu. É igual eu sempre falo, quando a gente resiste ao diabo, ele foge. Então Jesus ele foi levado ao deserto, né? E ele ficou ali e ele resistindo. Então o que a Bíblia nos diz? Que nós precisamos resistir quando nós estivermos passando pelo deserto. Moisés, o povo de Israel, né? Os hebreus, quando foram libertos das mãos dos egípcios, Moisés conduziu o povo, né, ali pelo deserto. E Deus estava na frente. Deus ele escolheu ali Moisés para libertar o povo do Egito. E esse povo ele foi levado ali pelo deserto. E resumindo a história, quem quer saber do livro certinho, da história completa do povo de Israel, dos hebreus, tá lá em Êxodo, tá? Em Êxodo conta toda a história. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu. Por que o povo de Israel demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida? Deus ele escolheu ali Moisés, né, para conduzir o povo. Deus ele providenciou tudo, ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Olha o milagre, a grandeza do milagre. Ele abriu o mar vermelho para o povo passar e ele acabou com os egípcios, ele matou os egípcios. Quando o povo passou, o mar se fechou e aí acabou, morreu, né? Matou todos os egípcios. Durante o dia era muito calor, era muito sol, o deserto é um lugar de muito sol. Deus ele fez que nuvens acompanhassem o povo hebreu para deixar eles na sombra, para aquele sol não afetar eles. E à noite, o deserto é 8,80. De dia é muito calor e de noite é muito gelado. Então à noite, para eles não morrerem de frio,
Jesus, ele deixava uma bola de fogo para esquentar os hebreus, né? Para eles não terem frio. Jesus, ele estava provendo no deserto. Mesmo eles passando pelo deserto, Deus ele estava provendo, né? As coisas para os hebreus. E, na verdade, uma informação importante que eu esqueci de falar: o tempo do povo passar pelo deserto era apenas de 40 dias. Os hebreus saíam da terra de Israel e eles iam até Canaã, que era a terra prometida. Esse percurso ia levar somente 40 dias, mas ele levou 40 anos, porque o povo os hebreus começou a murmurar. É como eu falei, Deus ele estava provendo tudo para eles, sombra, à noite era bola de fogo, eles começaram a ter fome. Deus ele fez cair maná do céu. O que é o maná? É a comida que eles tinham, era pão, né? Caía, gente, imagina, você tá com fome e cair comida do céu, sabe? Deus ele fez brotar, jorrar através da vida de Moisés águas de pedra, porque o povo estava andando e tinha sede. Então assim, Deus ele ia provendo tudo. Só que chegou um determinado momento que o povo começou a reclamar, a murmurar. Eles não davam mais valor nas bênçãos que Deus estavam dando para eles durante o deserto, porque eles estavam passando pelo deserto, porque Deus já havia prometido a terra prometida para eles. Então assim, pensa bem, muitas vezes você tá passando pelo deserto, Deus ele já te prometeu, ele já te falou que você vai ter a promessa no final do deserto, no final do seu deserto, né? Só que você, ali durante o percurso, você não tá vendo as bênçãos que Deus tá te provendo. Porque mesmo em meio ao deserto, Deus ele provê bênção. Mesmo em meio ao deserto, Deus ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Só que no meio da tribulação a gente prefere o quê? Reclamar do que agradecer por tudo aquilo que Deus está fazendo. Aquele povo, eles teve água da fonte, eles teve comida caindo do céu, eles teve cobertura durante o dia para não ficar com calor, as roupas deles não se desgastavam, mas eles escolheram reclamar, murmurar. Eles começaram a reclamar, e Deus começou a se entristecer. Deus começou a ficar bravo com esse povo, assim como Moisés também. Eu vou ler aqui para vocês. Tá lá em Números, no livro de Números, capítulo 14, Números 14, do 1 ao 6. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos nas guerras, e as mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Gente, aqui diz que eles começaram a reclamar. Eles começaram a falar: ué, trouxeram a gente pra cá pra gente morrer aqui? Porque não tinha, tem um versículo na Bíblia, tem uma parte na Bíblia que fala, não tinha, como que fala, túmulos suficiente lá pra gente, por isso que trouxeram a gente pra cá, porque todos nós íamos morrer aqui. Olha como eles foram ingratos, olha a ingratidão, olha a murmuração. A gente vendo de fora, a gente lendo, né, o livro na Bíblia, a gente fica assim: meu Deus, como eles conseguiram ser assim tão ingratos? Olha o que Deus fez por eles. Moisés, sabe, tendo todo esse trabalho, Deus ele abriu um mar para eles passar, cuidando deles de dia, de noite, conduzindo eles todos à terra prometida que emana leite e mel, e eles reclamando,
Mas quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós estamos passando pelo deserto? Deus está provendo, Deus está cuidando, e mesmo assim a gente abre a nossa boca mais para reclamar do que para agradecer. Quantas vezes? Por isso que eu tô aqui falando hoje desse devocional, falando com você que está me assistindo. Vamos voltar os nossos olhos para Deus e ver as maravilhas que Deus está fazendo por mim e por você em meio ao deserto. Por mais que essa situação que você esteja passando seja uma situação de escassez, olhe e veja e perceba. Pare e analise. Deus está provendo no deserto. Só que reclamar está sendo o principal ponto do que agradecer, do que olhar e ver, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo no deserto. Eu vou ler 14, 26 ao 35, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês pedirem. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para essa terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim, e é isso que eu vou fazer com todo esse povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor Deus, falei. Gente, isso é muito forte. Jesus, ele já tinha prometido para eles. Porém, por conta das murmurações e falta de agradecimento, todos eles, exceto Caleb e Josué, o restante, todos eles que saíram de Israel, não entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Eles morreram antes da promessa, por conta de murmurações. Ou seja, então, no deserto, se você murmurar, se você só reclamar, isso pode sim te impedir de receber a sua promessa. A Bíblia diz que todos eles não receberam, eles morreram antes de receber a promessa, porque eles rejeitaram. Eles ficaram contra Deus, eles murmuraram, eles foram infiéis. Deus, ele fez de tudo para o seu povo, só que o seu povo não soube reconhecer. Então que hoje nós venhamos reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mesmo passando pelo deserto. Se você ainda não passou pelo deserto, você vai passar, porque nós vamos passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, mas ele venceu Satanás. Ele passou pelo deserto. Um tempo que era de 40 dias, demorou 40 anos. Então não atrase a sua promessa. Tente ver a partir de hoje tudo diferente. Nós somos seres humanos, sim, nós nos abatemos, sim.
Jesus, ele ficou abatido no deserto. Ele passou, ele sabe. Só que ele não se deixou levar. Ele enfrentou. Quando o diabo veio, ele enfrentou. Então nós devemos enfrentar também. E sempre nos lembrar de agradecer. Mesmo em meio a situações ruins. Agradeça. A Bíblia diz que a tudo dai graças. Então não atrase a sua promessa. A partir de hoje faça tudo diferente. Não vamos fazer igual o povo de Israel, os hebreus, que teve tantos milagres, mas eles escolheram murmurar. Eles escolheram se revoltar. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós oramos, meu Pai, e já te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Pai, nós não somos nada. Pai, por isso que nós te pedimos sempre o entendimento da Tua palavra. Porque se não for pelo Senhor, Senhor, nós não compreendemos aquilo que o Senhor quer nos falar. E hoje o Senhor falou aos nossos corações, para que a gente não venha ser um povo igual o povo foi nos antepassados, o povo de Israel, que só murmurou e não viu quantas maravilhas o Senhor fez, como o Senhor cuidou do caminho deles no deserto. Muitas vezes nós lemos essa passagem na Bíblia e a gente fica pasmo, porque a gente fala assim, meu Deus, quantas maravilhas, quantos milagres o Senhor fez, e eles só reclamavam, e muitas vezes nós estamos assim. Nós não queremos, Senhor, adiar a nossa promessa. Nós não queremos, Jesus Cristo, prolongar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos te entristecer, assim como o povo entristeceu Moisés, entristeceu Arão, te entristeceu. Senhor, venha sobre as nossas vidas, nos dando um entendimento. Pai, que a gente venha ser mais agradecido, que a gente venha agradecer mais. Abra nossos olhos para que a gente venha contemplar, Jesus, todas as bênçãos, todos os cuidados que o Senhor está nos dando no deserto. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos ajude a agradecer. Pai, que todo espírito, Jesus Cristo, de murmuração venha cair por terra. Que todas as vezes que a gente queira lembrar de murmurar, que a gente venha querer murmurar, que a gente venha lembrar das maravilhas que o Senhor nos fez e que o Senhor está fazendo. Senhor, cuida dos nossos corações, Pai. Limpa nossos corações. Pai, nós declaramos um coração novo. Nós declaramos um coração agradecido. Nós declaramos, Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas mentes. Venha, Senhor Jesus, nós também oramos pela nossa casa, pela nossa família. Venha com a Tua proteção. Que esse deserto que nós venhamos estar passando venha ser somente lugar de passagem. Esteja com a gente, meu Pai. Que todas as adversidades, obstáculos do deserto, o Senhor venha nos ajudar a nos manter firme e forte. Toda seta lançada caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos renove, nos mantenha firme. Renove as nossas forças e as nossas fé a cada amanhecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá calor aqui, hein, gente? Tá quente. Hoje o devocional ficou um pouquinho maior. Mas eu precisava falar isso pra vocês, né? Igual eu sempre falo, quando Deus quer falar, a gente fala. Espero que vocês tenham gostado desse devocional. Que esse deserto venha ser somente um lugar de passagem. Que você venha receber aquilo que o Senhor tenha para te dar no final do deserto. Tá bom? Que a gente não venha fazer igual os hebreus. Que a gente venha contemplar o amor, o cuidado de Deus, mesmo em meio às tribulações.
Curte se você gostou do vídeo, tá? Uma boa semana pra você. Que Deus abençoe. Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos devocionais. Tem devocional toda segunda, quarta e sexta. E também vídeos de maternidade, rotina. Mas também tem os devocionais aqui. Se inscreve pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu amo a sua vida. Beijos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!